Nessa aula vamos discutir um algoritmo de ordenação chamado heap sort. Esse algoritmo ele vai ter duas características. Ele é um algoritmo in place, ou seja, ele é um algoritmo que não exige muito da memória, como o insertion sort, isso é muito positivo. E ele também é um algoritmo com custo computacional relativamente pequeno, como o merge sort. Ele vai ter um custo computacional n log de n. Então ele junta as melhores características do intersection sort com as melhores características do merge sort, que já estudamos em aulas anteriores. Então, para quem ainda não viu a videoaula que nós temos no YouTube sobre o processo de heapificação, ou seja, a videoaula sobre heaps e a videoaula sobre o algoritmo BuildMax Heap, recomendamos que dê uma olhadinha e curta o nosso YouTube, porque nós vamos usar isso agora. Ok, vamos lá. Então, primeira coisa é explicar como é que esse algoritmo funciona em geral, antes da gente ver o pseudocódigo, né? Digamos que eu tenho uma lista como essa daí, 3, 19, 1, 14, 8, 7, que eu quero ordenar. Ordenar ela em ordem crescente, tá ok? Essa lista pode até ter elementos iguais, não tem problema. Por acaso ela não tem, mas ela poderia ter alguns elementos iguais, tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é usar o BuildMax Heap para criar um heap máximo com essa lista, tá? Então, a primeira coisa é transformar a lista numa estrutura de heap, tá? E a gente faz isso usando o BuildMax Heap que estudamos lá em aulas anteriores. Então, o resultado quando a gente aplica o BuildMax Heap passa a ser esse heap 19, 14, 7, 3, 8, 1, tá? Segundo passo. No segundo passo, a gente vai trocar a raiz, que é o 19, pelo último elemento, não importa qual seja, que é o 1 aqui, tá? Então eu troco o 19 pelo 1, obtendo e reduzo uma unidade o tamanho desse heap. Esse heap tem tamanho 6, eu reduzo uma unidade, ele passa a ter tamanho 5, tá? Eu deleto quer dizer, eu deleto o último elemento que passa a ser o 19 desse heap. Eu não vou bem deletar, eu vou deixar ele aqui guardado, botei em vermelho, porque ele já vai ser parte do resultado final da minha lista ordenada, tá? E o que é que eu faço a seguir? Bom, a seguir eu pego essa lista de tamanho 5 e repito o passo 1 e o passo 2, né? Então eu pego essa lista de tamanho 5, heapifico ela, ou seja, transformo ela num heap. Note que vai ser bem mais fácil fazer isso agora, porque basta eu aplicar o heapify no 1, o 1 vai buscando o lugar certo dele, tá ok? Passa a ser a lista depois de heapificada vai ficar com 14, 7, 3, 8, 1. E aí eu aplico o passo 2, que vai me selecionar o 14 e coloco ele no final. Aí eu vou ter 14 e 19, ok? Então isso é feito recursivamente, né? Ou seja, eu heapifico a lista, excluo o meu elemento e diminuo a unidade do tamanho do heap. E faço de novo isso até minha lista ficar vazia. Que aí quando ela estiver vazia, essa parte vermelha já vai ser a minha lista ordenada conforme eu quero, tá? Ok, então isso é uma descrição sucinta do algoritmo de heap sort, tá? Sempre heapificando a lista, trocando a raiz pelo último elemento e fazendo isso iterativamente até a lista ficar vazia, tá? Sempre diminuindo uma unidade no tamanho do heap. Muito bem. Então, como eu já falei, o heap sort é um algoritmo de ordenação de custo, complexidade computacional da ordem de n log de n, tá? Isso é muito bom porque é um algoritmo rápido que vai ser útil para dados grandes quantidades de dados, tá? Como ficou claro lá no começo, a gente usa dentro do algoritmo uma estrutura de heap. Então, a lista ela é heapificada e eu utilizo essa estrutura de heap para poder ordenar meus elementos na lista, tá? Ele é um algoritmo in place, como eu falei, ele não exige um espaço adicional de memória, mas infelizmente ele não é estável como em section sort
e como merge sort. E a gente vai dizer o que é estável daqui a pouco. Então, o heap sort, ele, como eu falei, ele serve para ordenar grandes conjuntos de dados, porque ele é um algoritmo que não exige memória adicional, proporcional ao tamanho dos dados. Com isso, ele serve para gerenciar sistemas de bancos de dados grandes, tá? Isso permite também que a gente use ele em aplicações em tempo real, tá? Então, por exemplo, a gente pode, em bancos de dados, tá? Usar um algoritmo como o heap sort para filtrar dados. Quando seus dados, por exemplo, não estiverem totalmente em ordem. Tem dados que você não tem uma ordem bem definida, então você pode usar heap sort para fazer filtros eficientes, que rodam rapidamente. Tá? Muito bem. Vamos agora para o pseudocódigo do heapfile, do heap sort. Né? Então, como eu falei, primeiro passo. Aplique, defina uma variável n aqui que recebe o complemento do heap no início, depois aplica o max heapfile, build max heap, né? Max heapfile não, build max heap, heapifica a lista e depois faz esse processo de tirar a raiz, tá aqui a minha raiz, e trocar pelo último elemento, né? E diminuir o meu tamanho do heap uma unidade. Ok. Como eu já discuti esse exemplo, tá? Vamos discutir por que o heap sort não é um algoritmo de ordenação estável. Então, primeiro, o que é um algoritmo estável, tá? Um algoritmo de ordenação é estável se a ordem relativa de dois registros iguais permanece a mesma após a ordenação. Então, digamos que eu tivesse uma lista, sei lá, 1, 2, 10, 3, 4, 3, 20, tá? E eu ordeno essa lista por algum algoritmo. Se o algoritmo for estável, então, bom, a lista ordenada vai ser 1, 2, tá? Em seguida eu vou colocar um 3. Só que esse 3 aqui é diferente desse outro 3. Então, vou botar um pontinho aqui nesse outro 3 para diferenciá-los, tá? Na lista ordenada, esse 3 tem que assumir uma posição anterior ao 3 com pontinho, tá? Se o algoritmo for estável. Se ele não for estável, enfim, eles podem trocar de posição, tá? Então a lista ordenada seria assim, se o algoritmo for estável. Se ele não for estável, isso pode ocorrer ou não, tá? Muito bem. O insection sort e o merge sort são algoritmos estáveis, né? Você tem dois elementos com valores iguais. Então, se A aparece antes de B, então A continuará aparecendo antes de B depois da ordenação. Como eu falei, se você executar o heap sort, isso não necessariamente acontece, tá? Isso ocorre porque durante o processo de heapificação os elementos podem ser trocados de modo que a ordem relativa dos registros, né, seja alterada, tá? O processo de heapificação leva muito em conta a subárvore que começa no nó que você está heapificando. Então isso pode alterar a ordem dos registros, tá? Ok, eu acho que é isso. Isso dá uma ideia geral do que é o heap sort, tá? E próximo assunto, próximo vídeo vai ser sobre filas de prioridade, ok? Que vamos usar o heap sort para construir filas de prioridade e manter essas filas de prioridade, ok? Muito obrigado.